o enredo desse livro. É a história do Juvenal. Juvenal era um homem honesto e muito trabalhador. Tinha uma vida simples e boa. Todos gostavam muito do seu jeito simples de viver. Casado com uma mulher que amou desde menino, tinha uma casa ajeitada. Seus problemas eram corriqueiros. Aqueles que todo mundo tem. Algumas dívidas, alguns dissabores, pequenos consertos que a casa exigia, algumas briguinhas com a esposa. No mais, tudo bem. Aliás, alguns amigos até comentavam que Juvenal era calmo demais. Que ele até parecia cego, por não perceber o que estava acontecendo bem diante dos seus olhos. Alguns até tentavam dar uns indiretas, mas ninguém tinha coragem de falar abertamente sobre aquele problema terrível que o coitado do Juvenal estava vivendo sem saber. Quando o Juvenal chegava no barzinho perto da empresa, uma ou outra vez até percebeu uns risinhos estranhos de alguns companheiros. Mas, como quem não deve, não teme. Já que não devia a eles, Juvenal não temia e nem desconfiava de nada. Até o dia em que a bomba veio à tona. Ele estava sendo traído. E o pior é que o caso da esposa era com o patrão do Juvenal. Juvenal era bom, mas não era bobo. Por pior que seja, não. Foi pedir satisfação ao patrão. Queria tirar aquela história a limpo. Por pior que seja, a verdade é sempre o melhor remédio. E o patrão confirmou tudo. Era tudo verdade verdadeira. E, como agora o Juvenal estava sabendo de tudo, era bom que soubesse também que esse era o único motivo pelo qual ele continuava empregado naquela empresa. Já que a coisa foi descoberta, não existia mais nenhuma razão para mantê-lo no quadro de funcionários. Juvenal foi despedido e humilhado. Seu patrão não fez nenhuma questão de deixar a coisa escondida. O homem estava apaixonado pela mulher do Juvenal. Queria vê-lo longe para tê-la perto. Despudoradamente, assumiu tudo. Demitiu o Juvenal e ainda fez questão de deixar que a notícia se espalhasse. O demitido e sofrido Juvenal foi pedir explicações à esposa. Piorou tudo. Ela também admitiu que estava apaixonada pelo outro. E que agora, já que ele tinha descoberto, também não tinha motivo nenhum para ficar aguentando ele o resto da vida. No mesmo dia, Juvenal perdeu o emprego, a esposa, um monte de amigos, a honra, a dignidade, o bom nome e a coragem de viver. Saiu de casa, passou a perambular pelas ruas. Sua vida estava destruída. Cada dia que passava, a dor em seu coração era maior. Ele tinha saído de casa, sido demitido do emprego, mas parecia que nunca sua ex-esposa e o ex-patrão haviam estado tão presentes na sua vida. Olha, o processo da mágoa começa a se instalar. Ele saiu de casa, ele perdeu o emprego, ele não estava mais vivendo fisicamente com a esposa, não estava mais trabalhando fisicamente com o patrão. Agora, a ex-esposa e o ex-patrão estavam morando dentro do coração do Juvenal. Ele tinha ido embora da empresa, mas os dois estavam agora morando de aluguel dentro do seu coração. Em todo lugar que chegava, parecia que todo mundo já sabia da história. Já notou isso também? Quando você tem um problema, você chega num lugar, parece que todo mundo está sabendo. Ih, quem está olhando? Quem está olhando desse jeito? Ele cabia mais gordo, não? Tudo que fazia lembrava aqueles dois terríveis inimigos, que durante tanto tempo lhe foram tão próximos. A ex-esposa e principalmente o medonho do ex-patrão, agora o acompanhava por toda parte. Aliás, Juvenal nunca falou tanto com a infeliz como agora. Dia e noite ele estava conversando com ela. Quer dizer, não era bem uma conversa. Agora ele estava rasgando o verbo, falando tudo que ele sempre desejou falar.
Agora tinha chegado a hora de falar aquelas coisas que estavam entaladas na garganta. E ele falava sem parar. Só que nem ela, e muito menos o ex-patrão, estava ali para ouvir o falatório. Juvenal estava falando sozinho, conversando consigo mesmo, murmurando, ruminando, moendo, remoendo. Segundo passo para a mágoa se instalar. A pessoa traz o inimigo dentro, fecha ele aqui dentro e começa a alimentar. E vai alimentando como? Ruminando. A pessoa fica falando sozinho, ninguém interpreta isso também. Onde você viu a gente estudou tanta coisa aqui. Hoje eu quero disputar. E aí, sai da lá, o gato, o cachorro, você chuta, a criança chora, o telefone, eu não quero saber do telefone. Briga com o telefone tocando, eu não vou atender você, não vou atender você. O telefone não escuta a gente, você pode xingar ele, lá. Tá pior que o creto na orelha da gente. Não é assim? Juvenal já deu o segundo passo, estava falando sozinho. Quando achava uma sombra agradável para descansar, Juvenal dava um jeito de se deitar, fechava os olhos e começava a assistir aquele filme que ele carregava no coração. Ele tinha feito um filme. O dia que ele ouviu, chegando na empresa para falar com o patrão, aquela cara safada, sem vergonha, daquele medonho. No filme mostrava direitinho ele chegando em casa, ele sem jeito de falar com a mulher, estão falando um negócio aí, é verdade. Ele voltava, ele tinha um preinho assim, que ele voltava a fita, é verdade. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Ele já levava, o coração dele tinha virado uma parede de DVD. O coração dele apanhava, em vez de bater. Era o DVD que estava aqui dentro. Dúvida, dívida, DVD. Juvenal dava um jeito de deitar, fechava os olhos e começava a assistir o filme. Cada momento de descanso era a hora de assistir o mesmo filme. Ele mesmo tinha dirigido, produzido, estava divulgando aquele longa-metragem sobre sua história de sofrimento, adultério, infidelidade, traição e revolta. Algumas cenas ganhavam destaque especial. No aparelhinho de vídeo de sua memória, na lembrança ele via e revia a cena mais dolorosa. Parava em determinadas cenas e ficava contemplando longamente cada gesto, cada olhar da ex-esposa e do ex-patrão. No filme ele refez toda a sua história, desde o dia em que conheceu aquela menina linda, o primeiro olhar, o primeiro beijo, o dia do casamento. Como ele foi feliz. Ao menos da parte dele. O menino perguntou: pai, você que a mamãe nunca foram felizes, não? Ô filho, nós fomos felizes durante 26 anos. E o que aconteceu depois, pai? A gente se conheceu, casou. Ao menos da parte dele, ele nunca teve do que reclamar. Ela nunca teve do que reclamar. Sempre foi um marido honesto, correto, nunca traiu. Ela é que não soube se comportar. Mas por quê? Por que ela fez aquilo com ele? Por que pagar com ódio tanto amor que ele deu a ela? E o ex-patrão? Juvenal tinha certeza, e o filme mostrava isso com precisão de detalhes, que ele tinha ajudado o ex-patrão a ficar rico. Quantas vezes trabalhou até